Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa devocional Pão Diário. Eu sou Gircélia Ferreira, eu vou ficar com você pelos próximos 10 minutos. Eu quero convidar você a ficar juntinho conosco pelos próximos 10 minutos. Vamos ler a Bíblia, vamos ler um texto de reflexão e vamos orar juntinhos no final. Fica comigo, nossa leitura de hoje está muito bacana. Ler a Bíblia é muito bom, aprender sobre Deus é muito bom, mas a nossa leitura de hoje está em Ruth. Quem conhece a história de Ruth sabe que é uma história interessante, motivadora, e é o que nós vamos dividir hoje na nossa leitura bíblica, tá bom? Nossa leitura está no livro de Ruth, no capítulo 1, onde vamos ler do verso 11 ao verso 18. Queria só contar um pouquinho para você muito rapidinho. Ruth era nora de Noemi, e Noemi era casada com um homem judeu que era de nome Elimeleque. Então, por um período, Israel estava passando por uma grande fome. Elimeleque leva a sua família para a cidade de Moabe. Então, ele junta Noemi, que é a sua esposa, e os seus 2 filhos, que são Marlon e Quilom, e mudam para a cidade de Moabe, fugindo da fome de Israel, tá bom? Quando chegam nessa cidade, os 2 filhos deles se casam com 2 mulheres moabitas. Era até proibido esse casamento, mas eles se casam com as moabitas. As mulheres deles eram a Orfa e a Ruth, que é a nossa personagem. E nesse contexto, nesse trechinho aqui que nós vamos ler um pouquinho antes, vai contar aqui para nós no capítulo 1 que Elimeleque vai morrer, Noemi vai ficar viúva. Passa-se alguns anos, os 2 filhos dela morrem também, e aí então vai ficar viúva Noemi e as suas noras. Noemi então pensa em voltar para sua cidade, mas ela quer liberar as noras do dever de cuidar dela. Então ela fala para as noras para voltar para suas casas, e é isso que nós vamos contar um pedacinho aqui agora, tá bom? Então vamos lá. No verso 11 do capítulo 1 de Ruth fala assim: Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí, elas começaram a chorar outra vez. Então, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth não. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Leitura linda. Livro de Ruth é um livro lindo e muito inspirador. É um livro de fidelidade, de companheirismo. É um livro lindo. E se você tiver um tempinho, depois você continua essa leitura, tá ok? Então esse foi nossa leitura bíblica de hoje, que está no capítulo 1 de Ruth, do verso 1 ao verso 18. Para nos ajudar na compreensão dessa leitura, lembrando também que nós estamos fazendo uma leitura na linguagem de hoje, para ficar bem fácil o entendimento, tá bom? Para nos ajudar na compreensão, eu trago aqui do Devocional Pão Diário, o nosso texto, cujo título é Escolhas. E esse texto fala assim: Certa vez, um amigo me disse: Compreendi que minha vida não é constituída pelos sonhos que tenho, mas pelas escolhas que faço. Conte com isso.
você terá muitíssimas escolhas na vida. E geralmente elas se resumem a uma escolha entre o que eu quero e o que é o melhor para os outros. Depois que os maridos faleceram, nós acabamos de ler, Ruth e Orfã fizeram uma escolha estratégica. A sua sogra Noemi disse-lhes que voltasse para casa. Ela não queria que elas sentissem qualquer obrigação em respeito a ela, apesar do fato de sua perda ter sido ainda maior. Ela perdeu seu próprio marido e os 2 filhos. Orfã e Ruth podiam ou retornar à casa de seus pais e começar uma vida nova, ou ficar com Noemi para ajudá-la numa época de grande necessidade. Elas sabiam muito bem que a segunda escolha provavelmente significaria viver numa terra estranha como viúvas pelo restante de suas vidas, já que poucos judeus casariam com uma mulher estrangeira. Ruth escolheu atender às necessidades de Noemi, em vez de servir a si mesma. Orfã escolheu deixar Noemi, pois achou que assim teria uma vida melhor. Ruth seguiu adiante para desempenhar um papel significativo na história judaica e tornou-se uma ancestral de Jesus. Faça a melhor escolha. Escolha servir aos outros. Quero só ler esse trechinho de novo para você. Orfã escolheu deixar Noemi, pois achou que assim teria uma vida muito melhor. Ruth seguiu adiante para desempenhar um papel significativo na história judaica e tornou-se uma ancestral de Jesus. Ruth foi uma mulher tão importante que ela está registrada aqui na Bíblia. Ela foi a ancestral, aqui está escrito para nós, né? Que ela se tornou uma ancestral de Jesus. Na verdade, Ruth foi a bisavó do rei Davi. Olha quanta importância teve essa mulher. Como ela saberia que isso tudo ia acontecer? Ela era uma mulher estrangeira, né? Era uma gentil, como dizia o povo na época, quem não era judeu era gentil. Então, ela veio de uma outra terra, cultuava outros deuses, mas no momento de deixar sua sogra, Noemi escolhe servir a Noemi. E disse ela que ficaria com ela até Noemi morrer. Só se separaria de Noemi caso ou Noemi ou ela morresse. Não é uma história linda de fidelidade, de companheirismo, de reconhecimento, de amor ao próximo? Lindo, né? E aí nós vamos ver que com o passar da história, Noemi vai se casar com um rico fazendeiro, vai se tornar mãe de Obed, que vai ser pai de Jessé, que vai ser o pai do rei Davi. Olha que coisa linda! Significa que Ruth era bisavó do rei Davi. Acho que é isso. Então, meus irmãos, coisa linda, depois de ler essa leitura linda de Ruth e aprender um pouquinho, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Ore pelo que o seu coração te pedir. E se você tiver motivos para orarmos juntos, manda para nós através aí do YouTube, do YouTube, do Face, do WhatsApp. Manda seu motivo de oração. Nós vamos orar também, tá bom? Então nós vamos orar agora, nesse momento. E eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Amém? Santo e eterno Deus, não tem jeito de falar com o Senhor sem estar sorrindo, porque cada dia que passa nós aprendemos um pouco mais do Senhor. E nós aprendemos como nossos planos são diferentes de Ti, ó Pai. Quem poderia imaginar, quando Ruth poderia imaginar, Senhor, que servindo a Noemi ela se tornaria uma mulher tão importante, uma mulher de posses e o melhor ainda, faria parte da linhagem de Jesus Cristo. Coisa linda, meu Deus. Os planos que o Senhor tem para nós, só o Senhor sabe. E como diz o texto, nós fazemos escolhas. E nós escolhemos, eu escolhi servir ao Senhor.
O Senhor me deu a oportunidade. Filha, você quer me servir ou você quer ficar no mundo? Eu escolhi te servir, Senhor. Essa foi a minha escolha. E eu creio, Senhor, que todos os nossos irmãos em Cristo, que estão nos ouvindo, fez a mesma escolha. Escolheu te servir. E sabe o que nós vamos te pedir nessa noite, Senhor? Que o Senhor possa levar essa mensagem aos 4 cantos do planeta. Que a melhor escolha que podemos fazer é de servir ao outro. É de servir a Ti, o Deus soberano, o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que nos libertou das amarras do pecado, nos libertou da morte eterna. Que essa mensagem seja espalhada, Senhor. E que o Senhor, Deus amado, nos ajude a fazer a escolha certa a cada dia. A principal nós já fizemos, que é servir ao único Deus, que é ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas no dia a dia, na nossa vida cotidiana, nós temos várias escolhas ainda para fazer. E nós te pedimos nesse momento que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos ajude a fazer sempre a melhor escolha. E a escolha que vai favorecer ao outro. Porque nós sabemos que o que nós desejamos ao outro volta em dobro para nós. O Senhor escreveu isso aqui na sua palavra. E o Senhor não é homem de mentir. Então o que eu desejar para o outro, eu sei que vai voltar para mim de uma maneira especial. Não que eu tenha que fazer pensando na recompensa. Tenho que fazer porque o Senhor nos pede para amar o outro, para servir ao outro. O Senhor nos pede isso. Coisa linda, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor tem nos deixado escolher. E o Senhor tem nos ajudado nessas escolhas. Mas se por algum momento nos desviarmos, fizermos uma escolha errada, que o Espírito Santo do Senhor venha nos repreender, venha nos corrigir. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos orar, Senhor, também, pedindo, Senhor, que tenha misericórdia de nossas vidas, dos nossos familiares. Pedir, Senhor, que hoje em especial o Senhor tenha um cuidado especial com os casamentos, com o esposo, com a esposa. Tanta gente passando tanta dificuldade, casamentos sendo abalados, pessoas se separando, famílias sendo destruídas. Senhor, tenha misericórdia de nós e abençoe cada família, cada lar, cada casal. Que o Senhor possa estar em cada momento das nossas vidas. Que o Senhor possa levar as nossas famílias ao seu altar, Pai. Porque a família é um projeto do Senhor. E nós te pedimos em especial por ela nessa noite, pelas nossas famílias, pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos filhos e filhas, netos, sobrinhos, por todos eles. Pedimos pelos nossos pastores, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria vinda dos céus, continue cuidando dos seus ministérios, dos seus familiares, de suas esposas e esposos. Continue conosco. Continue cuidando por misericórdia dos nossos governantes, Pai amado. Muito obrigada, Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos, te pedindo perdão pelos meus e pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Coisa linda falar com Deus. E olha, já falei para você também que não dá tempo da gente contar histórias aqui a respeito de personagens bíblicos. Mas se você quiser, você pode mandar um feedback para nós. Faça contato através do Zap, através do Messenger, do Facebook, ou entre lá no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve. Coloca lá seu comentário, curte, compartilha. E se você quiser saber a respeito de algum personagem bíblico, Ruth é uma personagem linda. A história de Ruth é linda. A história de Ruth é como Deus faz com quem só se dispõe a servir, que foi o que Ruth fez. Além de servir a Noemi, Ruth disse: eu servirei ao seu Deus. A partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus.
Coisa linda, meus irmãos. Então é isso. Foi muito bom estar com você e a gente se fala amanhã, tá bom? Fica na paz do nosso Deus. Tchau.